paz, amém? Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Dão glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que bom que o Senhor nos trouxe, né, este lugar. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Sim. Irmão, que é mais alto ainda. Não se cansa de ouvir a minha voz, né? Amém. Então, vamos dar início, né? O nosso tema de hoje é amnésia. E eu quero te convidar você a fechar os seus olhos e nós orarmos ao Senhor. Amém? Pai querido, Pai santo, Deus de graça, Deus de misericórdia, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Pai. Nós queremos Te agradecer e Te bendizer, Senhor, pela graça, pela misericórdia, Senhor, que Tu nos trouxeste até este lugar, Senhor. Pai, nós Te pedimos nessa noite, em nome do Teu Filho amado, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor venha destapar os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, Senhor, a Tua voz, através da Tua palavra, Senhor. Ensina-nos, Senhor, para que possamos, Pai querido, compreender qual seja a Tua vontade, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Amém. Glória a Deus. Amnésia. A gente costuma dizer, né, que a amnésia, ela é a perda, né, da memória. E, infelizmente, hoje a gente vê que a gente anda meio desmemoriado, né, gente? Hoje eu ouvi, né, uma vizinha chegou, só uma breve introdução do que é a amnésia. E eu achei muito engraçado. Ela chegou, comprou o bolo, e aí ela saiu, ela voltou. Vizinha, eu estou devendo alguma coisa para a senhora? Digo, não, que eu me lembre. Ela, tá, porque eu ando tão esquecido ultimamente, eu pensei que eu pudesse estar devendo alguém. E, na verdade, querido, né, nós sempre estamos esquecendo de alguma coisa. E hoje a gente vai ver que, na maioria das vezes que a gente esquece de alguma coisa, a gente esquece também de glorificar ao nosso Deus. Temos essa tendência, né, de alguns, não digo todos, mas quantas das vezes nós já acordamos e fomos, né, no automático? E só depois nós lembramos, meu Deus, Senhor, muito obrigada por mais um dia. Senhor, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E isso, queridos, é amnésia. Porque nós nos esquecemos que se nós estamos acordados, se nós abrimos os nossos olhos, é pela graça e misericórdia do Senhor. Porque Ele se renova mais um dia na nossa vida, amém? Então, isso é uma amnésia. E a amnésia, ela é uma cegueira espiritual. Anote aí, a amnésia ela é uma cegueira espiritual. Amnésia com uma cegueira espiritual. E eu quero abrir aqui com vocês lá em Mateus 13. Do 13 ao 15. Amém? Mateus 13. Você pode ir anotando aí, eu já vou ler aqui para dar continuidade. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías 29, 10. Isaías 29, 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito profundo, um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou as vossas cabeças, os videntes. Então, aqui a gente vê que a amnésia ela é uma cegueira espiritual, ou seja, nós vemos, mas não conseguimos enxergar verdadeiramente o mundo como ele está.
E o mundo como ele está, querido, ele está totalmente sepultado no maligno. Né? Então, a gente vê que é uma cegueira espiritual, uma capacidade de olhar as maravilhas, as coisas projetadas, para nos comover e nos deixar sem fôlego de admiração, mas não somos tocados por elas. E isso é uma cegueira. Hoje você acordou, você pode olhar, ontem, né, foi chuva, e eu estava ali na frente do meu pai e, gente, deu um relâmpago daqueles, né, relâmpago do Cláudio, agora vamos esperar o barulho, né. E aí quando eu olhei, lá vinha um arco-íris. Olha Deus nos fazendo lembrar, porque nós nos esquecemos e nós ficamos desesperados e nós não conseguimos olhar a grandeza, a majestade do Senhor. Porque se não vem aquilo ali, queridos, ia ser uma chuva daquelas, como a gente costuma dizer aqui, né? Ia ser um toró, né? Ia ser algo assim que já tem sido. E nós nos esquecemos de olhar as coisas que o Senhor lhe projetou, as coisas que estão ao nosso redor. E eu vendo aquilo ali, a gente tem que dar glória a Deus. Então, a amnésia, a cegueira espiritual, ela nos impede de nós glorificarmos ao Senhor. E eu quero te convidar nessa noite a você olhar para os seus irmãos e você dizer, glória a Deus pela sua vida, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Mas diga com mais alegria. Diga glória a Deus, irmão, pela sua vida. Aleluia. Sabe por quê, queridos? O Salmo 139, ele fala que Deus nos fez assombrosamente. Amém? Nós esquecemos e nós olhamos para nós mesmos e nós nos depreciamos. Eu gostaria de colocar esse ponto aqui, porque às vezes a gente está assim, nos depreciando e não conseguimos enxergar a bondade do Senhor para conosco. Você está enxergando, amém? Você está ouvindo, amém? Glória a Deus por isso. Então, nós não conseguimos olhar também em nós a grandeza e a misericórdia do Senhor todos os dias. Então, dê glória a Deus pela sua vida também. Isso não é para você se ensoberbecer, isso não é para você se envaidecer, mas é para você ver como Deus ele tem sido bom com você. Quantas pessoas acordam e não podem olhar realmente fisicamente, né? E a gente sabe que existem muitas pessoas aí cegas fisicamente, mas hoje nós vamos abordar a questão da cegueira espiritual, que é pior do que a cegueira física. Porque nós não conseguimos, mesmo enxergando, como diz o texto aqui, nós não conseguimos ver verdadeiramente. E hoje o Senhor ele quer abrir os nossos olhos, amém? Ele quer abrir o nosso entendimento e nos fazer compreender que nós fomos criados para um único propósito. Qual é o propósito? Para o louvor e a glória do seu nome. Nós fomos criados com esse propósito, para glorificar o Senhor. E nós temos ouvido, né, durante esse tempo todo, quer comais, quer bebeis, eu faço qualquer outra coisa a fazer para a glória de Deus, né? Em tudo dai glória a Deus. Eu tropecei, glória a Deus, aleluia, né? Como é difícil, mas nós fomos criados para esse propósito, o louvor da glória do nome do Senhor. Diga amém. Amém. Aleluia. Aqui nós vamos ver que o mundo que Deus ele criou é como se fosse um glorioscópio. O Marcinaldo achou muito engraçada essa palavra, né? O glorioscópio, mas é verdade. Deus projetou o mundo para ser um glorioscópio. Assim como um telescópio aponta para as estrelas e amplia a sua glória, a Terra concentra nossos olhares em Deus, expandindo sua glória para produzir a admiração em nós. Cada cenário, cada som, textura, gosto e sensação do mundo criado tem um propósito: glorificar o nome do Senhor, amém? Nenhuma beleza criada é um fim em si mesma. Tudo existe para um grande propósito vertical, ou seja, glorificar o nome do Senhor, amém? A revelação da glória de Deus. As glórias do mundo físico refletem a glória de Deus intencionalmente. Deus criou cada peixe, pedra, flor, pássaro, nuvem, árvore e folha para ser um glorioscópio, porque sabe o quanto somos espiritualmente cegos, né? E olha como Deus é maravilhoso, gente. Meu esposo adora tucunaré. Eu não gosto, gosto de tambaqui. Olha como Deus é, Ele criou tudo, gente. É cor, é sabor, é textura, e tudo glorifica o nome dEle, né? E às vezes a gente não consegue compreender essas coisas.
precisamos dar glória a Deus em tudo. Salmos 19, 1 ao 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aleluia. Isaías 6:3. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diga aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Gente, vamos lá com mais entusiasmo? Vamos lá? Aleluia. Estamos falando de dar glória ao Senhor, então vamos dar glória como Ele merece, amém? Aleluia. E a palavra entusiasmo, gente, quer dizer Deus dentro de si. E a gente ouve as pessoas falando, né, você é um entusiasta, né? Tenha Deus dentro de si. Só que a gente geralmente deixa Deus fora, né, e vai embora na frente achando que vai conseguir alguma coisa. É por isso que muitos esmurecem no meio do caminho. Romanos 1, 19 ao 20. Romanos 1, 19 ao 20. Eu já vou ler, tá, gente? O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder, eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Aqui falando, né, do glorioscópio, a gente não tem como não falar do povo de Israel. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que a gente, pelo menos eu vou meditar na palavra, e se você pega lá a passagem, né, do povo de Israel, a gente fica assim, até perplexo, né, como disse a Oriane ontem, né, passada, né? Eu já diria, vou colocar mais outra frase, boquiaberta, né? A gente fica sem compreender como é que esse povo, vendo todas as grandezas do Senhor, a começar pelas pragas no Egito, né, vendo, sabe, o maná descer, vendo ali as águas amargas se transformarem em água potáveis, vendo aquela coluna de fogo, a nuvem, e aquele povo era um povo que vivia murmurando, era um povo que não dava glória a Deus. Mas, infelizmente, hoje nós também estamos assim como aquele povo. A gente julga, né? Mas a gente também é assim. Quantas coisas Deus já não tem feito na nossa vida, mas a gente só sabe, né, reclamar, a gente só murmura, porque a gente quer sempre mais e mais e mais, e a gente não consegue ver, né, o amor de Deus, a bondade do Senhor todos os dias na nossa vida. E aí entra, né, a tendência do esquecimento. Anote aí a tendência do esquecimento. E eu coloquei aqui também o Salmo 78, do 40 ao 43. Salmo 78. Salmo 78. Do 40 ao 43. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o ofenderam naquela terra desolada, voltaram atrás e tentaram a Deus e provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, nem do dia em que os remiu do adversário, nem de como operou em sinais e maravilhas no deserto, no campo de Zoão. E aqui ele vai falando, né, do povo ali de Israel. E assim a gente está aqui também. E muitas das vezes, querido, nós também estamos assim, entristecendo o Senhor, né, entristecendo o coração do Senhor com a nossa ingratidão. Quando nós não damos glória ao nome do Senhor, nós estamos sendo ingratos com Deus.
Nós não conseguimos bendizer o Senhor naquilo que nós achamos e consideramos que é pouco, né? E aí a gente não consegue dar glória. E aquele povo, ele estava assim, eles viviam tentando o Senhor. Nunca era suficiente. Nós também estamos assim. Alguns, né, o povo que está aí fora, não que nós também não estejamos assim, mas a maioria das pessoas também estão assim. Sempre querendo algo mais e não conseguindo entender e olhar para aquilo que já tem. Quantos tem uma casa aqui? Amém? Você não está morando na rua, tá, irmão? Então, você tem um teto sobre a sua cabeça, né? Você pode não ter a sua casa própria, mas você tem um lugar para você estar. E aquele povo, eles estavam saindo dali com uma promessa de uma terra que seria deles, mas eles só sabiam reclamar. Né? E aí a gente fica vendo, né, que nós também, muitas das vezes, também estamos assim, com essa tendência ao esquecimento. Só olhando, né, o presente, esquecendo, e a amnésia, queridos, ela tem 2 estágios. Ela tem 2 tipos de amnésia. Aquilo que não consegue lembrar daquilo que passou, e outros que não conseguem lembrar daquilo daqui uns 5, 10 minutos já esqueceu. E às vezes nós estamos assim, nos esquecendo daquilo que Deus já fez lá no passado na nossa vida. Nós estávamos mortos, queridos, e hoje nós temos vida, amém? Dê um glória a Deus, né? Nós estávamos mortos e Deus, ele nos ressuscitou, né? E nós temos que ser gratos a Deus por isso. Nós não podemos, né, ser esse tipo de pessoa que vive esquecendo de quem nós éramos. A luta pela autoridade na nossa história. A luta pela autoridade da nossa história. Muitos esqueceram totalmente a incrível história que nos dá a identidade. Tentamos ser os autores da nossa narrativa pessoal e fazer com que ela siga na direção que desejamos. Ao agir dessa maneira, tentamos realizar o que não podemos e desejamos o que nunca teremos. E quando nós ficamos assim, nós tendemos a ser pessoas depressivas. Né? Quantas pessoas estão em depressão? Quantas pessoas, né, não estão assim com uma raiz de amargura no seu coração, porque elas querem ter autoridade sobre a vida delas, esquecendo que Deus, ele é soberano, né? Que nós nos movemos por Ele, queridos, né? E as pessoas acabam, né, ficando dessa forma. Desfrutamos das glórias da criação, mas frequentemente nos esquecemos do Criador. Deus fez a terra para inflamar e estimular a admiração em nós. Deveríamos ser impressionados pela glória de Deus em cada detalhe do mundo físico ao nosso redor. Mas muitas vezes não somos. Muitos de nós estamos totalmente entediados e sem inspiração. Você já viu alguém assim? Né? Suspira, mas não é um suspirar de... Ai, que coisa boa, né? Não, é um suspirar de entediar. Ai, parece que nada muda na minha vida, nada acontece de diferente, tudo é a mesma coisa, né? Todo dia é a mesma coisa, né? A pessoa fica entediada e ela não para perceber que ela está viva, né? Que Deus permitiu ela estar ali ainda. E ela está desfrutando do ar, está respirando, né? E não consegue compreender isso e fica entediada. Né? Tudo a mesma coisa e não faz nada de diferente. No entanto, tendemos a viver como cegos amnésicos, sem nem perceber isso. Pensamos que vemos muito bem e que nos lembramos do que é importante, mas não é assim. Em nossa cegueira e amnésia, perdemos nossa admiração vertical e, com isso, nossa capacidade de admiração é raptada por outras coisas. Deixa eu olhar ali o tempo, né? Quais são os sintomas da nossa cegueira amnésica? Vamos explorar. O egocentrismo, que já foi falado, né? Eu coloquei aqui Atos 17, 28, Mateus 16, 24. Vamos ler Mateus 16, 24? Glória a Deus. Olha o que Jesus ele diz para o nosso egocentrismo, né?
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Né? Nós não queremos negar a nós mesmos. Nós queremos viver da nossa forma, né? Daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente imagina. E não é assim. Né? Jesus ele diz que nós devemos nos negar. E o maior exemplo, querido, é Jesus. Jesus ali no Getsemane, olhando, ele disse: Senhor, não seja a minha, mas a tua. E hoje em dia a gente inverteu, a gente diz: Senhor, primeiro a mim e depois a tua. Né? É assim que a gente vive. A gente não quer, queridos, né? A gente não quer nem trabalhar, né? Porque as pessoas elas querem, né? Mas não querem trabalhar. E o apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha, vamos lá, gente, não come, né? E aí a gente quer várias e várias coisas. O egocentrismo é evidente em várias etapas da vida. Vemos isso na irritabilidade do bebê. Gente, hoje em dia, bebê batendo na cara da mãe já, né? Na rebeldia de uma criança, na defesa dos direitos de um adolescente, nas exigências de um jovem, de uma jovem noiva. E como é verdade, eu vivi isso. Noiva quer tudo do jeito dela, ninguém pode dar psica. E no queixume de um idoso. É verdade, também estou vivendo isso com meu pai. Muita propriedade. Se não vivemos em admiração por Deus, acabamos vivendo apenas para nós mesmos. Isso nos reduz aos nossos desejos, necessidades e sentimentos, tornando-nos obcecados pela nossa própria felicidade. Vemos as outras pessoas como obstáculo em nosso caminho, e essa disfunção afeta todos os aspectos da nossa vida, porque estamos no lugar onde não fomos criados para estar, ou seja, no centro de tudo. Esse lugar pertence esse lugar pertence a Deus. Não nos pertence, querido. E o interessante é que a gente vê que a gente só quebra a cara, mas a gente não aprende. A gente quer fazer tudo do nosso jeito e lá no final a gente vê que não deu certo e a gente quer culpar a Deus. A gente quer culpar todo mundo, mas a gente não se culpa. Né? E isso é o egocentrismo. Né? Você sempre quer colocar a culpa em alguém porque as coisas não saíram do jeito que você queria. Exigência de direitos. Quando a vida deixa de ser sobre Deus e se torna sobre nós mesmos, tendemos a viver um estilo de vida dirigida pela linguagem do eu mereço, eu tenho direito, né? Eu quero isso. Então, nós perdemos essa admiração e buscamos o que consideramos ser necessário. E como a gente tem aprendido, se nós não temos, é porque nós não precisamos. E olha como é difícil, né? Principalmente as mulheres, né? Não é verdade, mulheres? Ai, ai, ai. Eu vi, está na promoção, eu quero, eu mereço, eu posso. Né? Descontentamento. Se a amnésia nos coloca no centro do nosso mundo, convencendo-nos de que temos direito às coisas que não são nossas por direito, sempre lutaremos contra o descontentamento. As pessoas em nossa vida não estão ali apenas para nos fazer felizes. É o tal do eu vou casar para ser feliz. E quando não é feliz no casamento, aí diz, por que eu não estou sendo feliz? Porque você é egoísta, né? E você acha que você casou para ser feliz, quando, na verdade, o casamento é uma mão de via dupla. Ou seja, nós casamos também para fazer o outro feliz, mas a gente quer só nós, né? O dinheiro dele é nosso, o meu é meu, e assim vai, né? Ixi, dá muita coisa aqui, né? O verdadeiro contentamento a vida não funciona de acordo com os nossos planos pessoais. O verdadeiro contentamento é resultado de viver por algo maior do que nós mesmos. Quando o nosso deleite for em Deus, seremos contentes. Né? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas à medida que você compreende isso, Deus ele vai mudando os teus planos, os teus pensamentos, e você vai tendo gerado no teu coração uma fome, uma sede, uma necessidade de você buscar mais a Deus. Logo, tudo aquilo que você pensava muda. Muda, amém? A disfunção relacional. Vivenciamos maldades,
crítica, mágoa, ira, desapontamento, vingança, amargura nos relacionamentos. Grande parte devido à nossa amnésia quanto à admiração. Não ligamos nossas vidas, significados, esperanças, alegria, identidade, satisfação à glória de Deus, esperando que outras pessoas façam por nós o que não podem. E, infelizmente, existem pessoas assim, queridos, né? Que mudam, tem essa disfunção de querer viver, olhar para o outro e achar que a satisfação dele vai estar naquela pessoa, ou que aquela pessoa vai fazer algo por ela e não vai. Né? Se alguém pode fazer algo por nós, e se nós demos dar glória a alguém, deve ser a Deus. Eu não estou dizendo que você não seja grato, que também a questão da admiração e da contemplação entra a gratidão. E eu falo tanto da gratidão na horizontal como na vertical, porque também quando nós somos gratos, nós também sabemos reconhecer a capacidade do nosso irmão ou uma bondade que o nosso irmão faz. Mas tem pessoas que têm dificuldade de agradecer, de pedir perdão, e se não consegue falar com seu irmão, não consegue também fazer no vertical a Deus. Esperamos, exigimos, nos magoamos e ficamos desapontados, ficamos irados e revidamos, né? Ou seja, o tal do revolte-se, né? Revolte-se como está a sua vida hoje, né? A gente tem visto isso. E nós não paramos para entender o porquê que Deus está fazendo algo na nossa vida. Seja, né, de uma forma que está nos surpreendendo, seja com uma enfermidade, seja com alguma tristeza, a gente não consegue compreender. E a gente só fica questionando, né? Por que disso, por que aquilo? E a gente não para pensar o porquê. Deus está me ensinando. Né? Deus está me ensinando de alguma forma o controle. Vamos lá correr. Uma das mais impressionantes e gloriosas afirmações da Bíblia é que Deus governa sobre todas as coisas. Atos do 17, 24 e 28. Que ele determina a localização e a extensão da vida de cada pessoa. Deus faz isso com cada pessoa viva, com cada pessoa que já viveu ou que ainda vai viver. Ele governa antes da origem do mundo e continuará depois deste mundo que conhecemos. Nós fomos criados para ficarmos perplexos, surpreendidos e emudecidos em maravilhosa adoração diante da sua imutável e eterna soberania sobre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. O desejo do controle. Todos nós temos esse desejo, né? E é isso que mais nos deixa irado, porque nós não temos esse controle, né? Quem já viu aquele filme do controle, né? Clique, clique. Nós queríamos ter esse controle, mas se a gente fosse, né, sábio, a gente aprenderia até um pouco com esse filme, porque é uma realidade, queridos. Nosso Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, tudo vê, tudo sabe, tudo pode. E nós queremos ter esse poder de saber as coisas, de prever as coisas, e os adivinhadores não vão entrar no reino. Diga para o seu irmão aí, né? Não vão entrar. E a gente quer ter esse poder na nossa mão, de governar a nossa vida. A amnésia horizontal, funcional não permite que você descanse no controle de Deus. E isso faz com que você queira tomar o controle para si. Quando não consegue confiar que a vontade de Deus será feita, você tende a querer muito poder e a confiar demais na sua própria sabedoria. Em vez de descansar no plano de Deus, você tenta impor a sua própria vontade sobre as pessoas, os lugares, as coisas ao seu redor. Esse desejo de controle, no entanto, traz frustração, pois você tenta controlar o que não tem poder para controlar. A sua falta de autocontrole, combinada com a tentativa de controlar tudo, vamos colocar nós, né, que às vezes a gente é totalmente descontrolado, leva a sentimentos de frustração e intimidação quando outras pessoas tentam exercer controle sobre você. Vamos lá para a questão da autoridade, né? Quando a gente é muito assim, queridos, a gente não aceita a autoridade de ninguém na nossa vida, porque a gente acha que o controle pertence somente a nós. Alguém diz assim, vamos lá pegar o pai e filho, a gente diz, filho, faz assim, assim, assim. Não, por quê? Porque o controle está na mão dele. No pensamento dele, na mente dele, está na mão dele o controle. E não está em nenhum de nós, né? Está na mão do Senhor, amém? E aí, para a gente finalizar aqui, glória a Deus, aleluia, está piscando ali. Vamos lá em Atos 17.
Atos 17, do 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Amém? E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, o qual não está longe de cada um de nós. E o 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sabe quando é, querido, que nós vamos parar de querer, ter esse controle? Quando nós pararmos de exigir de Deus, achando que Ele é o nosso, garçom, que Ele é aquele que só está ali para nos servir. Nós precisamos parar de pedir explicação de Deus. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? E nós precisamos amar verdadeiramente o Senhor. Dizer, Senhor, a Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Como bem disse aqui o apóstolo Paulo, contendendo com os atenienses, Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. É o único digno de toda a honra e de toda a glória. Que os nossos olhos possam estar contemplando o Senhor todos os dias. Amém? Aleluia. Dê glória a Deus e aplauda o Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé mais um pouquinho. Vamos adorar.